Olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você. E hoje nós vamos falar sobre os perigos de ler a Bíblia. Quais são os cuidados que você deve ter para ler a Bíblia? Quais são as precauções que você deve ter para ler a Bíblia? Então, antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso, como a vida deve ser. Então vamos direto ao assunto. O assunto é o seguinte. No vídeo passado, houve dois comentários que eu tenho certeza, eu quero agradecer as duas pessoas que fizeram comentário, Regina e Visson, e eu tenho certeza que foram colocados com a melhor das intenções. Eu coloco minhas duas mãos no fogo, foram as melhores das intenções. E eu vou ler os comentários para você. Comentário de Regina. Regina, muito obrigado pelo seu comentário. Eu discordo de você, por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu acho que o seu comentário é uma crença muito popular, muito difundida. E a única razão pela qual eu estou gravando esse vídeo é porque o que eu vou falar aqui não é muito popular, não é muito difundido. E eu senti a necessidade de colocar esse contraponto, Mas total respeito pela sua opinião, Eu apenas senti a necessidade de colocar o contraponto. Então, Regina coloca assim: para ler a Bíblia tem que saber interpretar ou ter alguém que estudou para ajudar. É um livro maravilhoso, mas escrito em parábolas. Então vamos lá, Eu vou rebater o seu argumento, Regina, e eu vou rebater o argumento de Regina, e eu quero dizer apenas isso, Para ler a Bíblia, você precisa, é necessário, é fundamental, sine qua non, essas duas coisas. Sem essas duas coisas, por favor, não tente ler a Bíblia. Você vai se frustrar, você não vai conseguir. A primeira coisa que você precisa é uma Bíblia. Sem uma Bíblia, você não vai conseguir ler a Bíblia. Então, na sua casa tem uma Bíblia. Cave essa Bíblia de dentro da sua casa. Ela está escondida em algum lugar. Se tiver muito difícil de encontrar, não significa que não tem. Significa que você não encontrou. Bata na porta do vizinho. Se ele for cristão, ele com certeza tem uma Bíblia lá que vai poder lhe emprestar, que não é a dele, se ele for cristão mesmo, ele lê a Bíblia, não é a dele, ele tem uma outra Bíblia lá que ninguém usa, que ele vai poder lhe emprestar, ele vai ficar feliz de lhe emprestar. Se ele não for cristão, talvez ele fique mais feliz ainda de se livrar daquela Bíblia que está lá na casa dele, Então, de uma forma ou de outra, na sua casa tem uma Bíblia. Se não tiver, bata na porta do vizinho e diga: vizinho, tem uma Bíblia, Então você precisa de uma Bíblia. Não tente ler a Bíblia sem a Bíblia, Eu nunca tentei, mas, em tese, eu suponho que seja muito difícil. A segunda coisa que você precisa para ler a Bíblia é o desejo, a vontade ou a curiosidade de ler a Bíblia. Se você não tem o desejo, vontade ou curiosidade, eu acho difícil, mesmo que você tenha uma Bíblia, que você acabe lendo a Bíblia. Então, essas duas coisas. Pronto. Você não tem que saber interpretar. Até porque, quem sabe interpretar? Às vezes eu tenho dificuldade de interpretar o que minha mulher está dizendo. Eu tenho constantemente dificuldade de interpretar o que Letícia está dizendo. Letícia tem 2 anos e ela conversa mais do que... Meu Deus, só que às vezes ela fala comigo, me faz uma pergunta, aí ela repete a terceira vez, eu olho para minha mulher e eu digo: me ajude. E é interessante, porque minha mulher entende tudo que ela fala, e eu entendo assim.
80%, né? Às vezes eu não entendo o que eu estou falando, né? Então, você não precisa, não tem que saber interpretar, você tem que ter uma Bíblia e você tem que ter vontade, desejo ou curiosidade de ler, é isso. Ela coloca assim, ou ter alguém que estudou para ajudar. Cuidado, né? Se é algo que você precisa ter cuidado, é com pessoas que dizem assim, eu vou lhe dizer o que a Bíblia quis dizer. A Bíblia disse o que ela quis dizer. Né? Não, porque o que Jesus quis dizer foi, né, quando eu estou numa igreja, sabe, num culto, numa missa, e a pessoa chega e diz assim, eu vou dizer o que Jesus quis dizer, né? Difícil, né? Porque Jesus disse o que ele quis dizer, o Jesus não soube se interpretar, né? Ele deveria ter feito o quê? Um curso de oratória, né? Não, porque Jesus deveria ter usado essas palavras, né? E mesmo que você diga assim, não, mas é porque a Bíblia ela foi muito traduzida e muito isso, muito aquilo, muito não sei o quê. É o que é, né? Essa pessoa está interpretando a mesma Bíblia que você, né? Você tem que saber interpretar, a parte que você tem que saber interpretar é assim, a Bíblia ela é cheia de símbolozinhos que são chamados de letras, né? E essas letras formam grupos que são chamados de palavras. Então, se você sabe ler, você sabe interpretar. E Regina coloca assim, por último, diz assim, é um livro maravilhoso, mas escrito em parábolas. Ela coloca um livro maravilhoso, mas escrito em parábolas. A Bíblia é um livro maravilhoso e escrito em parábolas. Isso significa que é escrito para você. É uma linguagem simples. É uma linguagem para o povo. Jesus falava com o povo. Boa parte dos homens que escreveram a Bíblia eram homens simples, homens do povo, né? Eram homens que não eram doutores, estudiosos, eruditos, eram homens do povo, né? Eram homens ali, do dia a dia. Alguns eram mais letrados do que outros, mas a grande maioria, homens do povo, né? E, sabe, depois vem Wilson diz assim, só ler a Bíblia não basta, tem que ler e praticar. Isso é outra crença limitante, que as pessoas querem, sabe assim, não, você pode só ler a Bíblia, né? Você pode só ler a Bíblia. Você não é obrigado a ler e praticar, você não é obrigado a ler e acreditar, você não é obrigado a acreditar e ler, né? Você pode só ler. Leia a Bíblia. A Bíblia é um livro. Leia a Bíblia. Comece lendo. Depois, né? Você pode ler mais. Você pode dizer, pronto, já li, né? Leia a Bíblia. É um livro, sabe? Se você está assistindo esse canal, com certeza você se interessa por ensinamentos profundos, né, do Mahabharata, do Bhagavad Gita, dos Upanishads, sabe dos grandes mestres, dos grandes gurus. Aqui tem algo muito, muito mais profundo do que tudo isso. E aqui tem mais. Aqui é uma fonte infindável, né? Você não tem que nada. Não tem que saber interpretar, tem que apenas ter e ler. Não tem que ter ajuda de alguém que estudou, né? Essa pessoa vai moldar a sua, né? Vai ressignificar a sua interpretação. Se abra, leia, né? E não tenha medo. Se você é cristão, né, faça uma oração, diga, Deus, né, me permita entender exatamente, entender sem distorcer, né? Porque nossa mente distorce e a mente dessa pessoa que sabe interpretar também distorce. E a mente da pessoa que estudou também distorce. Então, distorcer por distorcer, se é para estar alguém distorcendo por mim,
né? Se é para distorcer, eu distorço sozinho, muito obrigado, né? E esse negócio de você tem que ler e praticar, não, você começa lendo. Depois, você pode começar a praticar, se quiser, ok? Eu vou lhe dar algumas dicas para ler a Bíblia, né? Que você pode completamente ignorar. E essas dicas são as seguintes. Se você vai ler a Bíblia, eu comecei pelo Apocalipse. Não recomendo. Eu lia muito. Eu lia de 15 a 30 livros por mês, né? Eu era um leitor compulsivo. E aí eu comecei pelo Apocalipse. Para mim funcionou, mas não é muito legal não, né? Muitos símbolos. Tá, se é um livro que, sabe, lhe deixa, né, meio perdido, são muitos símbolos, é o Apocalipse. Comece por Gênesis, sabe? Começa com a criação do mundo, depois Adão e Eva, depois vem Noé, depois vem Abraão, né? Depois Isaac, Jacó, né? Aí depois vem José, né? E, sabe, é uma história, uau, é uma história. Sabe um livro que a gente lê, uma história, é uma história, né? Ou você pode abrir no Novo Testamento e ler os Evangelhos, que é a história de Jesus. O que Jesus fazia, o que ele andava, sabe, as pessoas que ele curava, o que ele dizia, é a história dele, né? Conta casos, né? Sabe esses casos assim? Deixa eu lhe contar uma história de fulano. Rapaz, teve um dia que fulano fez isso, assim, ele estava assim, não sei o que, se encontrou com Beltrano, não sei o que. São histórias, não tem nada complicado ali. É um livro escrito para você, por pessoas iguais a você. E eu nem sei quem você é. Mas eu digo que foi escrito para pessoas como você, porque a Bíblia foi escrita para pessoas, por pessoas. Não foram sábios, pessoas. Jesus falava com pessoas. Deus criou pessoas. Deus não criou sábios, Deus criou pessoas. E a Bíblia é para pessoas. Você é uma pessoa? Leia sem medo, né? Meta bronca. Eu fiz parte de uma escola de estudos de sabedoria e nós temos um nome. Nós chamávamos de os mete-medo. E os mete-medo eram nós, eu e você. Nós fazemos isso, todos nós fazemos isso, né? A pessoa chega assim, eu conheci alguém, eu estou amando, cuidado para não amar demais, né? Eu estou tão feliz, cuidado para não se empolgar demais, cuidado para não ficar feliz demais, é bom sempre ter um pé atrás. Eu vou ler a Bíblia, cuidado com a interpretação. Eu vou, sabe, eu estou fazendo exercício, vou perder peso, aí a pessoa diz, cuidado para não perder demais, cuidado com isso, cuidado para, né? Meu Deus, né? Sim, devemos ter cuidados, né? Eu chego para você e digo, olha, eu sou um pouco exigente com minhas filhas, eu gosto que elas, né? Mas cuidado para não ser exigente demais. Se eu disser assim, olha, eu gosto de deixar minhas filhas bem à vontade para fazer o que elas quiserem, cuidado para não deixar à vontade demais. Tudo é um cuidado, tudo é um perigo, tudo é um, né? Eu tô com um problema agora, isso é verdade. Letícia tem 2 anos. Letícia conversa, né? Ela conta histórias, né? Ela cozinha, ela descasca batata, descasca tudo, ela ensina receitas, ela tem 2 anos, menos de um ano, ela parou de usar fralda, passou a pedir para ir no banheiro, hoje ela, né, é uma moça. E querem que eu, né, segundo a lei, eu tenho que colocar ela no nível 2, na etapa 2, sei lá, né, das criancinhas de 2 anos. Só que as criancinhas de 2 anos não conversam, não falam, não sobem, não andam, ainda usam fralda, não sei o quê. Ela tem tamanho, Letícia é enorme.
Letícia tem o mesmo tamanho de Clara, que tem 4 anos. E, sabe, as duas têm praticamente o mesmo peso, o mesmo tamanho. E Letícia, ela brinca de igual para igual com as irmãs, né? E Clara não é abaixo do peso, nem abaixo da altura. Clara está na linha. Letícia que está acima da linha, né? Então ela tem tamanho de 3 anos, ela tem desenvolvimento de 3 anos, mas, sabe, a lei quer que minha filha vá para aquele nível 2. E eu estava conversando com a escola chegou para mim e disse assim, não, porque, olha, tudo bem que ela deve, mas aí o problema é lá na frente, o perigo é lá na frente, quando ela estiver no 2º grau, ela tiver dificuldade. Aí eu estava conversando com minha mulher, eu digo, lá na frente, sabe o que é que vai acontecer? Por favor, não se choque comigo, tá certo? Por favor, não se choque comigo. Lá na frente, daqui a uns 90, 120 anos, sabe o que é que vai acontecer com minha filhinha Letícia, do coração, minha amada filha Letícia? Ela vai morrer, né? Lá na frente ela vai morrer. Então, sabe, não se deixe levar por mete-medos, porque lá na frente a gente lida com o que vem lá na frente. A gente não vive com medo hoje do que vai acontecer lá na frente. Eu não sei o que é que vai acontecer lá na frente. Talvez minha filha tenha dificuldade no 2º grau, se ela for para o nível 3. Talvez minha filha tenha dificuldade no 2º grau, se ela não for para o nível 3. Porque as crianças que estão lá no 2º grau, no ensino médio, né, porque na minha época era 2º grau, as crianças estão lá no ensino médio e estão tudo niveladas, assim, não tem dificuldade. E se minha filha estiver lá com um pouco de dificuldade, igual às outras que estão niveladas, é porque ela está adiantada ou é porque ela teria dificuldade de qualquer jeito? Sabe? Cuidado com os mete-medos. O que é que você precisa para ler a Bíblia? De uma Bíblia. Abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, Deus lhe abençoe.